pessoal, nessa videoaula, eu vou apresentar a vocês como acessar os arquivos do computador, tá? Então, aqui para essa pergunta inicial, o que você deseja fazer? Nós vamos teclar a tecla D, de diretórios, né? Como eu falei anteriormente, aqui no DOSBox, as pastas do Windows, por exemplo, elas são chamadas de diretório no DOSBox, mas corresponde a pastas para o sistema operacional Windows, tá? Então, nós vamos teclar a tecla D. DOSBox, o que você deseja? D. Discos, o que você deseja? Ok. Agora, para fazer esse acesso, nós vamos clicar na setinha para baixo. P. Pastas preferidas. Vamos teclar Enter sobre a opção Pastas preferidas. P. Folhear, incluir este ou editar? Nós vamos folhear. Então, teclamos a letra F. F. Selecione o diretório com as setas. Área de trabalho. Ok, então aqui ele já me listou várias opções, né? Em que diretório que eu quero encontrar esse arquivo, esse documento. Então, nós vamos procurar inicialmente na área de trabalho, como acessar os arquivos que estão disponíveis na área de trabalho. Então, teclamos Enter aqui sobre área de trabalho. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSBox, o que você deseja? Agora, eu quero que ele liste para mim todos os arquivos que eu tenho na área de trabalho. Para isso, eu vou teclar a letra A. A. Número de arquivos. 30. Número de pastas. 6. Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 252-debut 1.exe. Então, veja, gente, aqui ele listou para mim todos os arquivos que eu tenho disponíveis na área de trabalho do meu computador. Então, vamos lá. Vamos conhecer os arquivos que nós temos aqui. Então, vamos descer. Então, tá. Nós vamos abrir esse arquivo, projeto DOSBox. Vamos teclar Enter sobre ele. Edvox. Deseja tentar converter o arquivo para TXT? Sim, vamos pedir para converter para TXT. F. Aguarde. Linhas grandes foram divididas. Arquivo carregado. Projeto DOSBox. Num lock ligado. Ok, então veja, gente. Se eu fosse uma pessoa portadora de deficiência visual, nesse momento eu gostaria que o DOSBox fizesse a leitura desse arquivo para mim. Então, lembram como que a gente faz para que o DOSBox realize a leitura? Alt F1. Projeto DOSBox. O projeto DOSBox nasceu da dificuldade de Marcelo Pimentel, aluno do curso de informática da UFRJ em 1992, em estudar matérias que lidassem diretamente com... Ok, gente. Então, eu teclei numa das setinhas para que parasse o áudio e a gente pudesse avançar no nosso vídeo. Tá? Então, veja, nós podemos fazer alguma alteração nesse documento? Podemos sim. Não é? De repente, eu quero fazer alguma... projeto posso trocar uma palavra, enfim, qualquer ação que eu quiser fazer aqui, eu vou lá com a setinha, com a tecla Backspace ou Delete, eu apago aquilo que, um texto ou uma palavra que eu gostaria de fazer alteração, e depois eu saio do arquivo. Então, vamos teclar S para sair do arquivo. Confirma a saída, sim ou não? Confirma a saída, teclando a letra S. Quer salvar o arquivo, sim ou não? Aí, por exemplo, se eu tivesse realizado alguma alteração, eu pediria aqui para salvar. Mesmo que eu não tenha feito nenhuma alteração, eu vou pedir para salvar. Tá? Então, S para salvar. F. Arquivo gravado. Fim do Edvox. Ok. Continue selecionando ou tecle ESC. Projeto DOSBox.docx. Ok. Agora, gente, nós vamos ver como que ficou, então, esse arquivo lá na área de trabalho. Então, vamos supor assim que eu tenha feito uma alteração. Então, vamos minimizar aqui. Tá. Então, ele deve ter criado um arquivo aqui na minha área de trabalho com a extensão TXT. Lembra? Porque lá eu dei o comando para que ele convertesse para TXT. Então, aqui eu tenho o arquivo que ele criou para mim. Observem que a extensão dele aqui, tipo de arquivo, arquivo TXT, quer dizer que ele converteu para TXT. Então, agora eu quero abrir esse arquivo. Tá? Então, damos um duplo clique. Vou pedir para abrir com o Microsoft Office Word, um OK. Tá? Aqui o Windows padrão, OK. Tá? Aqui está o arquivo, aquele que, caso nós tivéssemos realizado alguma alteração lá no DOSBox, estaria aparecendo aqui.
Tá, gente? Então, esse é o procedimento. Pessoal, agora a gente vai acessar os arquivos, documentos disponíveis na pasta Meus Documentos, utilizando então o DOSVox. Como que a gente vai fazer isso? Assim como a gente realizou anteriormente, nós vamos teclar aqui a letra D para acessar os diretórios. D. Discos. O que você deseja? Aí nós vamos clicar com a setinha para baixo para que ele liste as opções que eu tenho aqui. P. Pastas preferidas. Clicamos em pastas preferidas novamente. Folhear. Incluir este ou editar. Nós vamos folhear. F. Selecione o diretório com as setas. Área de trabalho. Ok, nós vamos acessar agora um documento na pasta Meus Documentos. Conclusão meus documentos. Desci com a setinha, vou teclar Enter. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox. O que você deseja? Agora, para que ele selecione para mim os arquivos disponíveis dentro desse diretório, dentro dessa pasta Documentos, nós vamos teclar a letra A. A. Número de arquivos. 14. Número de pastas. 1. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Coxin 2015.txt. Tá, gente? Então, aqui, esses são os documentos que eu tenho disponíveis na minha pasta Meus Documentos do meu computador. Tá? E isso é uma coisa assim, muito comum, né, para o deficiente visual, para qualquer pessoa. Não é? Nós normalmente produzimos algum arquivo e salvamos na pasta Documentos. Tá? Então, agora que a gente seleciona algum arquivo, vamos selecionar esse mesmo aqui, Coxin 2015. Pode ser, ou não, vamos pegar outro aqui. Pedagógico.docx. Dados das escolas.docx. DOSVox.docx. Então, vamos acessar esse documento aqui, DOSVox, né, .docx. Edvox. Arquivo já existe. Reescreve, sim ou não? Se aparecer essa opção aí para reescrever, pode teclar não. N. Linhas grandes foram divididas. Arquivo carregado. DOSVox. Num lock ligado. Tá, pessoal, olha só. Agora, no caso, se eu fosse uma pessoa deficiente visual, eu ia pedir para o DOSVox realizar a leitura desse documento. Então, para isso, nós vamos teclar Alt F1. DOSVox. O projeto DOSVox é vitorioso porque teve a capacidade de tornar pessoas cegas de terceiro mundo, com um baixo nível de escolaridade, capazes de utilizar o computador, trazendo muitos benefícios às suas vidas. Só o DOSVox, no mundo inteiro, conseguiu realizar isso. Estima-se. Ok. Agora, eu vou realizar uma pequena alteração aqui. Só o DOSVox. S. Vírgula. O. E. G. U. I. U. Eu vou apagar a palavra conseguiu e vou inserir uma outra palavra, um sinônimo. Del. I. Del. U. U. Del. U. Del. G. Estou usando a tecla backspace. Del. E. Del. S. Del. N. Del. O. Del. C. Del. Vou substituir a palavra conseguiu pela palavra pôde. P. O. D. E. Tá? Realizamos uma pequena alteração. Uma outra ação que eu acho bacana ensinar para vocês é a questão de inserir uma linha ou excluir uma linha. Tá? Então, para fazer a inserção de uma linha, eu posiciono o cursor aqui no final da frase e teclo Enter. Ok. Agora, né, a gente meio que intuitivamente, por conta de trabalhar com documento de texto normal, muitas vezes para tentar excluir essa linha, né, a gente pode tentar dar o comando backspace. No caso aqui do DOSVox, ele não vai obedecer. Então, para que eu faça a exclusão dessa linha, que pode ser que tenha excluído indevidamente ou sem querer aí por força do hábito, né? O que a gente vai fazer para excluir essa linha? Vamos teclar F7. Linha removida. Ok, removi a linha que eu tinha acabado de inserir. Então, simples assim. Então, eu teclo Enter para inserir a linha e teclo F7 caso eu deseje excluir a linha. Tudo certo? Então, vamos lá. Agora, vamos sair do arquivo. Confirma a saída, sim ou não? S. Sim. Quer salvar o arquivo, sim ou não? Se eu desejar salvar o arquivo, sim. S. Arquivo gravado. Fim do Edvox. Ok. Agora, gente, vamos tentar, então, encontrar esse arquivo. Onde que está esse arquivo que eu acabei de mexer nele? Então, vamos lá. Vamos lá para a pastinha Meus Documentos. Documentos. Tá? Então, aqui deve estar disponível a pastinha, o documento que eu criei lá. TXT. Aqui está o arquivo. Aqui está ele. Se eu der um duplo clique ou clicar com o botão direito, vou dar um duplo clique, vou pedir para abrir com o Microsoft Word, ok.
Ok, aqui está. Agora, aqui nas opções, eu tenho o Windows padrão, MS-DOS ou outra codificação. Assim como a gente fez anteriormente, nós vamos clicar na opção Windows padrão e vamos dar um OK. Tá? Aqui está o arquivo, então, que a gente acabou de acessar, né, pelo DOSVox. Ok, então. DOSVox, o que você deseja? Pessoal, agora eu vou demonstrar aqui para vocês como fazer aquilo que é bastante comum quando a gente trabalha com documento de texto no Windows, né? Que é o recortar e colar, né, algum fragmento de texto. Tá? Eu vou tentar fazer uma demonstração para vocês aqui bem simples, para que vocês tenham uma compreensão de como que a gente deve proceder para realizar essa ação. Bom, aqui na opção que deseja fazer, nós vamos teclar E. Edvox. Qual o nome do arquivo? Vamos atribuir um nome para esse arquivo. Teste, tá? Teclo Enter. Arquivo novo. Num lock ligado. Ok, agora, gente, para fazer essa demonstração, a gente vai trabalhar com aquilo que é chamado de comando de bloco. Para isso, inicialmente, nós vamos fazer uma pequena digitação aqui de números mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. 9, Ok. 4, 3. Fiz uma digitação aqui de 1 a 10. Tá? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero recortar um bloco, né, algumas linhas aqui, e inserir em outro local. Então, como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, eu vou posicionei o mouse aqui no número 3 e vou dar o comando Ctrl B. Comando de bloco. Tá, então o que eu quero fazer aqui? Então, para mim ver as opções que ele traz, né, do comando de bloco, eu vou clicar na setinha para baixo. E início do bloco. Tá? Então, eu quero que o bloco comece aqui no número 3. Então, eu vou teclar Enter aqui em início do bloco. Início do bloco. Tá, então agora eu quero marcar. Até onde que eu quero? Eu quero 4, até o número 6. 5, 6. Vou novamente dar um comando, Ctrl B. Comando de bloco. Tá? Então, até I início do bloco. uma setinha para baixo. F fim do bloco. Fim do bloco. Fim do bloco. Então, veja, gente, olha só. Ele marcou para mim um bloco que vai do 3 até o 6. Né? Se tivesse mais linhas aqui, né, ele ia também selecionar, mais escritas nas linhas, né, fosse um texto, selecionaria tudo isso. Tá? Ok. Agora, nós vamos mover esse bloco. Tá? Então, aonde que a gente vai mover esse bloco? Nós vamos mover lá para o final, depois do número 10. Tá? Então, vamos lá. Descemos com a setinha até o número 7. 10. 8, 9, 10. Agora eu estou aqui com o cursor do mouse, né, sobre o número 10. Então, eu vou teclar Enter para descer uma nova linha. Linha nova. Linha nova. Agora, nós vamos dar novamente o comando Ctrl B. Comando de bloco. Setinha para baixo para que ele liste para mim as opções. I início do bloco. F M move o bloco. Nós vamos mover o bloco. Então, nós vamos teclar Enter aqui sobre essa opção. Bloco movido. Tá? Observe, então, aqui. Ó. 8. Tá? Então, eu recortei, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, né? Vamos dizer, a linguagem que a gente utiliza no Windows. Eu recortei o bloco aqui, que estava abaixo do número 2, e inseri aqui abaixo do número 10. Tá? Então, deixa eu só falar uma coisinha para vocês aqui, gente. Eu vou dar Ctrl B novamente. Comando de bloco. Aqui, pessoal, à medida que vocês, assim, memorizarem aqueles comandos lá, comando de bloco, vocês não precisam acessá-lo com a setinha. Vocês podem simplesmente dar o comando aqui diretamente, um atalho, no caso. Por exemplo. I início do bloco. Então, veja aqui. Quando o I, eu cliquei com a setinha para que ele listasse aqui as opções que eu tenho, para que eu desse o Enter. Quando você souber, não precisa mais clicar com a setinha para listar os comandos. Eu posso simplesmente digitar a letra I nessa comando anterior ali, que ele já vai automaticamente fazer aquilo que eu desejo fazer. Mas claro que, né, isso vai acontecer à medida que a gente ficar utilizando bastante, né, o aplicativo, que a gente começa a memorizar esses comandos. Mas, certamente, um aluno, uma pessoa portadora de deficiência visual, muito rapidamente vai decorar esses comandos aqui, tá bom? Início do bloco. Agora, nós podemos também, observem aqui, gente, que nós temos, assim, várias opções, né?
copiar o bloco, adicionar o bloco a um arquivo, ordenar o bloco, remover o bloco, desmarcar o bloco. Então, assim, muita coisa pode ser feita aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós podemos, por exemplo, replicar o bloco, fazer uma cópia dele. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Posicionamos o cursor, por exemplo, em algum local aqui que a gente gostaria. Desistiu. 7, 8. Então, por exemplo, aqui Linha abaixo nova. do número 8. Tá? Eu quero replicar ele aqui. Aí eu dou um Ctrl B novamente. Comando de bloco. I, início do bloco. M, C, copia o bloco. Copio o bloco. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Teclo Enter. Bloco copiado. Então, olha só, o que aconteceu? Aquele mesmo bloco que está lá embaixo, 3, 4, 5, 6, na cor verde, ele foi replicado aqui abaixo do número 8. Tá? 4, 5. Aqui eu tenho uma linha sobrando. 6. Eu venho aqui, teclo. Qual é o atalho mesmo? F7, né? Para a gente excluir essa linha aqui. Linha removida. Pessoal, então é dessa forma que a gente procede para fazer essa ação aí de recortar, de colar, né, algum texto, algum fragmento do texto, né? Ctrl B, e aí você escolhe os comandos que você gostaria de estar utilizando, né, a ação que você deseja realizar.